de alguns pensadores contemporâneos, a opção pela cronologia de trabalhos publicados apresenta visões sobre a TMC. Deve-se ao entendimento que traçar esse percurso pode-se contribuir para demarcar o tempo, algumas das diferentes modalidades críticas e posicionamentos sobre a teoria desenvolvida por Sheila Weaver. Publicado em 1995, o contexto escrito por Gilda Braga informa a informação breves de reflexões de tempos que refletem sobre os conceitos da informação, fundamentado no pensamento teórico por partirem de princípios de diversos que levam à composição e à complexidade do objetivo da ciência da informação. Na teoria matemática de Sheila da informação atrelada aos documentos, a autora chega a considerar os fenômenos da informação que se aproximam ao caos e que consiste na recuperação da informação. Por serem vistos como complexos, aproximam-se de novos paradigmas das relacionadas em causa e complexidade. Diferentes teses segundo Braga, tem focado o conceito de partida para a melhor compreensão fenômenos da informação, ainda que apresentam ambiguidades, lacunas, imprecisões e grandes zonas de incertezas por ela. Outras noções possíveis para a informação passam por Sheila Weaver, a informação como redutora de incerteza e entropia negativa, o fator de homeostase. Quando o foco da discussão se volta para a TMC, considera Sheila que quebrou a igualdade da identidade entre a informação dos documentos a retirar a informação dos seus suportes físicos, obrigatória a transportá-la para um canal qualquer, como o ar, por exemplo, partido para estabelecer daí uma nova identidade da informação como um domínio quantitativo da probabilidade de 1953. Observe-se que a quantidade ligada não ao que se diz, mas ao que se pode dizer, ou seja, está ligada a um pré-conhecimento do conteúdo de mensagem acrescentada da informação sobre algo que conhecemos e é inútil, como a informação de Braga 1995. Para ela, Sheila não se desvinculou da informação de um suporte físico, como também estabelece noção de mensagem distinta para a informação da noção da independência do estado mental do receptor. Enfatiza a visão de Sheila da informação que depende de uma instituição física ou de um suporte material, mais emissor, mais receptor de um canal do processador de comunicação, em que se pode ser quantitativa gradativamente a noção de quantidade da informação, tão debatidas por chernolistas e sermanistas da década de 60. Ficou esquecido e talvez até porque, para a ciência da informação, então emerge das importantes novas visões da informação, tanto na probabilidade na sua mensuração, apesar de ter sido estes os aspectos mais atraídos inicialmente na atenção da comunidade científica como um todo. Mesmo em tempo de Braga e anos depois de 2002, pela pesquisa de Helena Viana Ribeiro Pinheiro, escreve artigos apontando para as correntes de pensamentos teóricos da ciência da informação destes 30 anos de existência. Relata sobre o estudo e a discussão da teoria sobre o objeto de fazer da informação, desde a teoria matemática da informação até os dias de Sarah Savage, assinalando, como promete, os eventos anunciadores de seu nascimento, dentre eles o evento destacado em 1948, o trabalho de publicação de Norbert Wiener, Cyber Controls, Communications Animation Machines. No ano seguinte, em 1949, o lançamento da teoria da matemática da comunicação e a teoria da informação de Sheila Weaver e a formulação de Berta Lanfly, a teoria geral dos sistemas. Pinheiros, 2002, ao atentar para o fato, afirma que os dois primeiros trabalhos, tendo como preocupação as tecnologias e não apenas os eventos anunciados, mas vão repercutir os níveis de intensidades diferidos dependendo da disciplina da ciência da informação e da ótica dos pensadores da teórica da área. A teoria da informação, sobre cuja
a repercussão há pouco polêmica, ainda que originalmente voltada para problemas iminentes técnicos de otimização de transmissão de sinais de telefonema, cria conceitos tais como ruído, entropia e redundância importantes para o sistema de recuperação de informação, mesmo que, diferentemente da ciência da informação, não seja considerem aspectos semânticos até os mesmos influências de informação ou até relevantes. Apesar de concordar com a ideia com essas teorias que contribuíram que a visão mecanista do sistema da informação teve uma ascendência da ciência da informação na colaboração não pode ser negada. Enquanto a teoria da informação e a teoria da matemática da comunicação de Shallow-Wave diz a autora que faz importante contribuição de conceito da informação, ainda que a origem esteja na solução de problemas técnicos de transmissão de sinais de comunicação. Ciente da complexidade do conceito da informação, Capurro tem desenvolvido estudos que buscam e não dá conta de situar o histórico conceitualmente em termos da sua apropriação da ciência da informação na perspectiva das suas relações interdisciplinares. Quando assim procede, tanto o texto do conceito de informação quanto a epistemologia da ciência da informação devido ao lugar da TCM, considerando o que é dentro de um paradigma físico que surge na ciência da informação e assume como que esta ciência de informações nesses meados dos anos dos séculos 20 como paradigma físico, questionando um enfoque cognitivo idealista, individualista, sendo por sua vez substituído por um paradigma social, por uma epistemologia social. Quando a teoria matemática é tomada pelo modelo científico da informação, chama a atenção para o fato da analogia vinculada à física de um sinal de transmissão de uma mensagem para cujos aspectos semânticos e pragmáticos intimamente relacionados ao uso do diário do termo da informação explicitadamente descartado por Shallow, não faz nada. No entanto, sou chamado de atenção para o curso de desenvolvimento da teoria de Shallow-Wave, para a intenção dela a serem incluídas em dimensões semânticas e pragmáticas analisadas da teoria. Seção 3, assunto abordado anteriormente neste trabalho, que atenta ao autor para o que falo, que torna-se evidente que, no campo da ciência da informação, o que o paradigma exclui não é nada menos do que um papel ativo do sujeito cognoscente do usuário num processo de recuperação da informação científica em particular, bem como todo o processo informativo comunicativo em geral. Não é de se estranhar que os limites dessa metáfora hajam conduzidos ao paradigma do oposto cognitivo. Para Alberto Ávila Araújo, é o autor que se propõe em um artigo publicado em revistas da ciência da informação, apresenta correntes teóricas da ciência da informação e faz uma revisão literária de analisar o conceito da informação, elaborando cada uma delas no sentido de identificar, datando historicamente as suas contribuições e participações dessas teorias e considerações paradigmáticas positivistas para o campo. E assim, Pinheiro e Araújo afirma bastante que em um conjunto de encontrar a área da indicação e da importância da TMC de Shallow-Wave apresenta em 1940 publicada como pré-único e os mesmos inaugurados no campo, e alcança a ideia de que foi a teoria pela primeira vez que anunciou o conceito científico da informação, como perguntou que, ao limpar o conceito de dimensões de significado da realização social de Shallow-Wave,
descartam-se a subjetividade como elemento componente da informação, tornando possível uma aproximação dela enquanto fenômeno com objetivo, independente dos sujeitos com que elas se relacionam e, portanto, é possível ser estudada cientificamente. Acrescenta-se a partir da brecha dessa proposição de uma forma científica o estudo da informação que se constrói num projeto da ciência da informação, cuja aplicada à teoria matemática da comunicação se dá por estudos de recuperação da informação, a revocação de precisão, que ele opera pela lógica da probabilidade e da entropia na busca da ideia da recuperação, que contempla uma quantidade boa de itens exaustivamente e ao mesmo tempo que traga itens relevantes especificidade. Reafirma Araújo que só interessam os impactos imediatos dessa teoria aos estudos que refletiam a transferência da informação, pelo fato que nelas são elaboradas fórmulas que prevê o contexto que pode ser transmitido em cada fórmula a partir de um repertório de diferentes grupos, respeitando a capacidade de cada canal, entre outros aspectos quanto à mensuração e transporte da informação. Relembra a aplicação de técnicas e características que antecedem a teoria da matemática da comunicação e que, numa vertente diferenciada da biblioteconometria, já é voltada para a recuperação voltada para a recuperação da informação desde os 20, quando os padrões e irregularidades entre os itens da informação eram elaborados quantitativos quantas as leis que foram empiricamente desenvolvidas por Locke. Conclui confirmando que outros estudiosos defendem a TCM na sua perspectiva matemática do transporte da informação, apesar das críticas que estiver sujeitas e continua na pauta de discussões, fundamentada em seu surgimento gerado por teóricos que assim procedem. A perspectiva da matemática do transporte da informação continua atual, apesar das várias críticas recebidas, como se pode ver em teorizações a de Sarah Savick, para que a CI estuda os problemas efetivos da comunicação do conhecimento. Outras possíveis leituras. A informação tem sido entendida por forma mais diferenciadas pelos diversos grupos de autores que com ela se relacionam. A TCM, como em particular visão de informação, tem conseguido permanecer em pauta de discussões sobre a informação entabuladas aos longos de 63 anos de sua existência. No entanto, atenta Araújo 2009 para o fato que as suas teorias que buscam dar conta da informação vão confundido em um resgate de sua dimensão do material cultural e da sua dimensão pragmática, que foram, a opinião, descartadas para um resgate de dimensão material cultural e dimensões pragmáticas, que foram, na sua opinião, descartadas pela teoria matemática. Outros olhares resgataram a TCM e a dela se aproximam a fazer alguns pensadores da área do conhecimento que realçam a importância da sua permanência na pauta de discussões contemporâneas sobre o objeto de informação e principalmente sobre questões que envolviam a tecnologia da informação e a comunicação. Sociólogo, pensador e crítico da cultura, da ciência, teórico do pensamento complexo, considera a informação um conceito físico de novo que surge no campo da tecnologia, dedicada para a obra do método 1 da natureza, no capítulo da física da informação do Estado sobre a informação dos charnolistas, que faz a leitura da TCM, trazendo exemplos que demonstram conceitos teóricos propostos por Sherlock, considerando a informação
está na necessidade associativa da redundância do ruído, da sua degradação dos fatores de problema inerente à comunicação. Quanto à questão do sentido de mensagem transmitida e que afirma a informação, os jornalistas chega a ser inteiramente mudada e cega quanto à significação da qualidade do valor do alcance informativo para o receptor, apesar de atentar o fato que foi um bit de verdade, não é a unidade de sentido que busca na literatura, no momento vivido por Tristão isolada para a demonstração dessa mudez e cegueira que se refere. E soldada recebe regresso do Tristão, ela sabe que numa vela branca anunciará o regresso do seu amante. Quando no mar infinito da vela branca negra é observado para a figura de Bit, e sobre o ângulo que ele vê e considera o conceito da informação TCM como incenso para chegar cega no sentido para o interesse da verdade da informação, e no entanto ponderar a ausência da medida do sentido do alcance da informação na interface de utilização do TCM da comunicação quando. De resto, da teoria de Scheller elaborou bem o quadro relacionado no qual a informação deve ser procurada e encontrada, em relação entre os emissores da mensagem e o receptor. Se tal teoria tem como lucidez perceber a ameaça do extensor que pode interferir na integridade da informação, como exemplo de ruídos, ela é surda para aqueles que podem adivinhar do interior, ruídos anteriores capazes de destruir o sentido da mensagem, e acaba por afirmar que a TCM é cega no sentido que pode ser cega para a falta de sentido. Não poderíamos deixar de trazer uma leitura da TCM vinda da área da comunicação. Elegemos o estudo dos aspectos de pesquisa norte-americana da comunicação, a primeira metade do século XX, da autoria da Tâmara de Souza Brandão, Guarrado, analisada em uma série de métodos teóricos da comunicação, dentre eles o modelo de Scheller. Conforme a autora, advém de tecnologia da comunicação da massa de impulsionou cientistas sociais que pesquisam os efeitos que os novos meios poderiam causar nos indivíduos a partir do século XX e tornaram-se populares os estudos voltados para os efeitos direitos uniformes e medidas produzidos pessoais pelos meios de comunicação. Neste tempo, Guarrado, a teoria da comunicação do século e a teoria das balas mágicas, foi acontecido no sentido de superar quando se iniciam as pesquisas empíricas do estudo que funcionaram uma série de modelos da comunicação, e dentre eles a TCM como uma das teorias que tiveram grande influência aos estudos da comunicação até nossos dias, por estarem os seus autores preocupados em transmitir o maior número possível de mensagens ao menor espaço de tempo e ao mesmo custo operacional com a sua menor taxa de ruído. Citado Beltrão, autor destaca a importância da teoria da informação para o trabalho jornalístico quando se refere quando o jornalista redige a notícia colocado do leal no máximo em informações deixando de pé de menores e menor importância pode ser cortado na falta de espaço consciente e inconsciente. Este está aplicado no princípio de quantificação da informação, o que afirma a autor em relação ao espaço. No processo de comunicação é importante desde quando o espaço de notícia é delimitado em características de laudas e velocidade do intelector da locução, o tempo da sonoplastia das imagens, bem como o casamento entre o texto e a linguagem da TV, para que não haja redundância desnecessária. A redundância de textos radiofônicos, elementos que devem ser calculados e selecionados pelos jornalistas por Paulo Guaraldo. O modelo de Scheller surgiu sendo um modelo linear de comunicação e a mensagem por parte da fonte até o destinatário, uma teoria da transmissão adequada à engenharia da comunicação. Enfatiza no quadro que pesquisas norte-americanas da primeira metade do século XX. Referiu-se nos traços de básicos da comunicação social a importância do mero relação de componentes sociais
para produzir uma resposta perante estímulos de contexto de transmissão de herança social. Por conta do surgimento de novas tecnologias da comunicação, mediados por computadores de rede e principalmente por populações da internet por áreas de grande volta a um tema acadêmico nas últimas décadas, a educação da distância, cuja mudança conceitual alargada desde o tempo, surgindo novos métodos educacionais inovadores e concepções materiais, didáticas em relação entre os sujeitos sem concretizado de forma diferente, principalmente de novas formas relacionadas apropriadamente ao conhecimento pelos sujeitos sociais. A internet tem sido cada vez mais utilizada e apontada para contemplar o ensino tradicional, para fundamentar o uso de tecnologia de teorias da comunicação, em especial TMC. Em alguns aspectos, a EAD, Pimentel Andrade descreve em artigo, considerando que será suficiente a caracterização do problema da comunicação da forma semelhante à antiga caracterização de Aristóteles, cujo esquema é tricoatômico, ou seja, pessoas que falam, discurso de pronúncia, e pessoas que escutam. Propõe, entretanto, substituição, seja do invés do discurso para o preciso, para generalizar o processo de comunicação. Em uma extrema simplificação de modelos de Schellenweber, apropriando tal substituição e confirma do TMC e fornece EAD. Instrumentos úteis para fundamentos de Humberto sobre a complexidade dos processos de comunicação e sobre a utilidade da individualizar a relação da comunicação. Não porque os fenômenos da comunicação são mais complexos ou sejam redutíveis à passagem de um sinal de uma máquina para outra, mas para que é útil individuar relações de comunicação na sua distância essencial, onde ali se distancia com a maior evidência a simplicidade, sugerindo-nos a construção de um modelo de exemplo. Mesmo admitidos os fenômenos de comunicação, não se resumem em uma passagem de um sinal de uma máquina para outra, como preconizou Schellenweber. Concordo. Andrade admite, entretanto, a possibilidade de haver um empobrecimento da informação produzida para a tecnologia da comunicação de ruídos previsto para a TMC. Tal argumento tem sido usado para detrimento da educação à distância, chamando atenção para fatos de ser atribuída significado da informação, que ali chegou aos sentidos que opõem numa terra de tal alegação. Constitui Pimentel e Andrade, não paginado, que eu mesmo tenho um vídeo de qualidade, mas será ruim de grande validade esse conteúdo desde o serviço se for significado para aprendiz, seja para o empobrecimento da não inválida do processo do ensino, da aprendizagem e a utilização da teoria da informação como os autores para designar e servir de parâmetro de classificar os sistemas educacionais em função do tempo da comunicação presencial e a distância da função do tipo da comunicação estabelecido por professores e alunos. O TMC não foi, entanto, considerado adequado por alguns campos, por alguns autores. A cartografia não é adequada para seguir. Por outro lado, enxerga a relação da TMC na cartografia da fase de projetos cartográficos. O momento faz necessário para averiguar a evidência da comunicação de uma representação cuja produção é fruto de um trabalho interativo e considera o conceito Chernoliano a entropia apropriada para aplicações do nível sistemático comunicação cartográfica, em que desenvolveu uma tese baseada em TMC e os aspectos mais importantes da teoria aplicados à cartografia são a
ou presente de dados que determinam valores, parâmetros para funções de similaridade, que é representada pela avaliação do conjunto de dados cartográficos segundo algum ponto de vista de expressão de algumas condições de critério cartográfico para a comunicação. Em uma direção propondo a aproximação de aspectos conceituais presentes da teoria da matemática da comunicação e a comunicação social, escreve-se um artigo. A formalização matemática a favor da explanação verbal esclarece sem corromper os fenômenos, centrando-se os conceitos mais relevantes para a comunicação social, além de uma aproximação de pesquisadores da comunicação social, geralmente oriundos da humanidade, tão profundamente da obra passa para a compreensão no momento presente. Por se dizer inserido num mundo que vive na transição tecnológica de produção digital, em uma sociedade cognominada a sociedade da informação em redes, considerado que é inegável com a base dessas transformações, dessa transmissão. Esta descreve mudanças de tecnologias, analogias de comunicação e armazenamento da informação para tecnologias digitais, fundamentos científicos. Tais mudanças foram estabelecidas em 1948 no livro de matemática do engenheiro. Na perspectiva do livro de Shannon, é um clássico convergente da área da informação e telecomunicações, pelo fato de ser definido com conceitos e modelos ainda permanecem atuais, apesar de serem atravessados em décadas de tecnologias de analogia. A TCM para ele permanece pleno digital como um guia para cientistas e engenheiros no desenvolvimento tecnológico da comunicação. Ao ênfase de alguns aspectos de teoria jornalística disfarça a quantidade da informação e ter como relação direta o desconhecer ou eliminar entre fenômenos e mensagens possíveis dos aspectos que o doutor posiciona as mensagens de uma natureza estatística da entropia para o autor. Revela que uma das grandes vantagens em trabalhar com bytes, o registro de transmissão se torna mais resistente aos efeitos da distorção de ruídos, função entre a entropia deve ser menor. O uso de Shannon nas palavras que permanece até hoje, as questões de capacidade do canal e o aspecto com base importante da TCM, que se pode ser comprovadas com a necessidade de cada mais compromete o usuário na internet com seus cotidianos de informação, exige mais e maior capacidade do canal, que demonstra pesquisas escolares não buscam mais apenas textos escritos e fotos. Procura-se também vídeos sobre os temas desejados, com resoluções cada vez maiores, comunicações pessoais, já que limitam para o e-mail e passam a fazer uso de sistema de voz sobre IPI Web Conferência. Mesmo o trânsito intensivo de material menos nobre, como e-mails com piadas pornográficas, tendo de ser banalizado de forma verbal e escrita, e as más táticas para favorecer o audiovisual com alta definição. Ao tentar aproximar o TNC com a sociedade, concluir obras de Shannon tão vastas que apresentam um contexto tecnológico que vive e hoje uma demanda pela atualização da importância da história, da ressignificação de uma partição da história da comunicação. Acrescenta que a obra de Shannon também consegue extrapolar em limites de especialização com a sua popularização do computador e as novas tecnologias da comunicação. Das ideias e sistemas Shannon penetraram no repertório do cidadão médio junto com as bens do consumo da informatizado. Fecho das páginas. Trilhar para o percurso de recepção da TMC ou TI, também na popularidade de leituras do ponto de vista que deixou a mostra das experiências da ressignificar destas leituras aos presentes marcas nas condições históricas nas quais foram produzidas.
ficando patente para que nós, possibilidade sempre presente da transformação e atualização permanente de teorias e métodos que buscam com base na realidade. Ficou patente que também o eixo mediador e da permanência da atualização da TMC na pauta de estudo da informação e a comunicação está representado pelos sujeitos de leitores, constituído no campo do conhecimento, junto com as suas condições históricas, políticas e sociais, bem pelas diferentes contribuições dos autores que forneceram esses campos, representados pelas variadas formas de sua apropriação, percebendo-se que também a diversidade de enfoques de leitura acabam de demonstrar as ferramentas de análise das teorias, de cada momento nelas que se protegeram e deixando de entrever em diferentes tendências interpretativas que em cada época moldaram e julgaram-se apropriações de teoria de Chandlerana, a mercê que cai junto às vezes essas leituras de unilateralidade, ressaltando ora os seus aspectos positivos, cujas vezes os aspectos negativos, em busca de uma compreensão aprofundada do objetivo de ser analisado da informação. A forma particular de exercer a competência física de Sherlock Weber determinou a visão materializada da informação, que legaram numa homologia com um momento histórico e por ele vivido, criaram teoria e buscam atender a necessidade vitais da comunicação da época, da teoria que vivem fluindo em nossos dias para tal fato, seja para melhor compreendido em retomadas de Bourdieu, advogados a ser necessários para a compreensão de um determinado autor de teoria, elucidar não só nas suas ideias, como o universo intelectual qual circula. Quanto aos princípios básicos preconizados pela TMC, reage num processo de comunicação em sua descrição mais primária, em um emissor e receptor, em um canal do segundo pesquisador, Gil Braga, em uma conceituação tácita. A informação implica o processo da comunicação do partido desses princípios que questiona se estariam de alguma informação não passavam pelos processos de comunicação, uma vez que o processo estabelece a relação entre a parte do processo e que em si mesmo abriria informações de melhor noções para a informação que rompesse com tal triade de configuração de formas totalmente distintas.